Olá, meu nome é Rafael Arantes, eu sou o coordenador do podcast CBO nesse ano. Hoje nós vamos conversar com a doutora Daiane Issaó. Doutora Daiane é oftalmopediatra e especialista em estrabismo pela Unifesp e pela Universidade de UT Southwest em Dallas. Doutora Daiane atualmente é presidente do CBE e fez doutorado e pós-doutorado na Unifesp. Prazer ter você aqui, Daiane. Obrigado pelo aceite. É muito bom poder falar com você. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço o convite para falar de um tema que é o tema que eu mais gosto de falar, né? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre estrabismo e ambliopia. Na verdade, aproveitando, claro, a expertise de um oftalmopediatra que é estrabóloga também, estrabismo é um tema que faz parte da ambliopia e é o dia a dia de vocês que fazem isso com muita frequência, mas todos os oftalmologistas recebem crianças amblíopes e crianças eventualmente estrábicas no consultório. E a nossa preocupação é exatamente essa, evitar a ambliopia, que a gente sabe que existe uma janela de tratamento, existe um impacto social quando você tem tanto uma criança que precisa ser tratada e não é tratada e gera um adulto que tem uma deficiência visual, reconhecida por lei hoje, quanto o custo pessoal de algumas formas de tratamento dessa ambliopia. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas crianças que são recebidas ou não, que o oftalmologista geral recebe no consultório e qual que é o impacto na vida delas e a conversa com os pais. Então, assim, eu não tenho certeza que quando a gente fala em criança ou paciente com estrabismo, chega a dar um arrepio nos oftalmologistas, assim, mas se você mora numa cidade maior, é muito fácil, você encaminha para o especialista. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria dos oftalmologistas e que você tem que lidar com isso e que você está ali com um potencial adulto com baixa visão, né? A ambliopia, ela está presente em 3 a 5% da população. Então, veja, é uma porcentagem relativamente alta se a gente pensar em números. E ela traz consequências funcionais e até psicológicas para quem sofre com isso, né? Quando você pega uma criança amblíope, a primeira coisa é você detectar a causa da ambliopia, né? E a gente tem basicamente duas principais causas aqui, que seriam erros refracionais ou estrabismo, que acaba levando a quadros de ambliopia muito mais profundos. Então, a primeira etapa é você receber uma criança, né? Conseguiu testar a acuidade visual? Tem diferença na acuidade visual? Qual é o motivo disso? E fazer um exame completo. Então, criança, e isso a gente que é oftalmopediatra frisa muito, é mandatório dilatar. Então, a gente precisa, puxa, mas mesmo aquela criança que você testou a acuidade visual, deu 20/20, 20/25, 20/30, tá simétrica, é uma acuidade visual boa, tem que dilatar por causa do poder acomodativo que eles têm. Então, é aquela etapa, né? Aquela sequência da semiologia, do exame e a mandatória dilatação, pelo menos na primeira consulta, para a gente poder fazer uma refração estática, poder fazer um exame de fundo de olho e a gente identificar. Poxa, tem uma causa refracional. Para você que tem dúvida quanto que eu prescrevo, quanto que eu não prescrevo, para facilitar, a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, que é a SBOP, lançou há uns anos atrás um protocolo, né? Um parecer, uma diretriz que tem uma tabela lá, tá? É super fácil, super acessível, foi publicado no Arquivos Brasileiros de Oftalmologia e isso é legal você tirar um print, se você atende criança com frequência, tira um Tem uma print, colinha ali no salva no teu consultório. celular para você ter uma colinha no teu consultório. Poxa, essa criança, né, tem 3 anos e tem mais 3, tem mais 5, prescrevo ou não prescrevo? Tem um de astigmatismo, será que precisa ou não precisa? Abre a tua colinha lá e vai estar nessa diretriz, todas as recomendações que facilita muito, né? Mas, basicamente, a grosso modo, né, criança míope, na grande maioria das vezes a gente vai corrigir tudo. Criança hipermétrope, se ela tem estrabismo convergente, a gente vai corrigir tudo. Se ela não tem estrabismo, a gente pode fazer um desconto entre 1 e 2 dioptrias para permitir um pouquinho de acomodação. Então, a primeira etapa do tratamento é prescrever óculos, se precisa de óculos. Prescrevi óculos para criança, o que eu faço agora?
muitas vezes o próprio óculos já é suficiente para corrigir a ambliopia. Então, principalmente se é uma criança menor, que é a primeira vez que está no teu consultório, que vai começar a usar óculos, você prescreve os óculos de acordo com essas recomendações que eu citei e marca um retorno ali pelo menos após 6 a 8 semanas de uso do óculos para medir a acuidade visual novamente e ver se o próprio uso do óculos já não foi capaz de corrigir, né, aquela ambliopia. Corrigiu, ótimo. Não corrigiu, aí a gente vai passar para uma próxima etapa do tratamento. Qual que é o padrão ouro ainda? Apesar de existirem algumas opções de tratamento hoje em dia, quando a gente fala de ambliopia, é o tampão, que já, né, é bem estabelecido e continua sendo o padrão ouro, apesar de ser o terror das famílias e das crianças, o tampão ainda é o padrão ouro. A atropina 1%, que a gente vai fazer a penalização dilatando e penalizando a acomodação daquela criança. E mais recentemente, muita gente já deve ter ouvido falar, isso ainda não é uma realidade aqui no Brasil, nos Estados Unidos eles já começaram a usar um meio tecnológico para corrigir isso, que são os óculos, né, que eles vão fazer esse embaçamento, né? Embaçamento. Eles fazem um embaçamento do olho dominante, estimulando mais, né, permitindo uma visão mais nítida do olho amblíope. Então, é o tratamento de cóptico, ele vai fazer o tratamento com os dois olhos. A criança, ela joga joguinhos, ela assiste filmes, e isso é uma realidade lá, mas que ainda não chegou aqui. Né? Então, aí a gente vai começar o tratamento com a penalização com o tampão. Né? Há muitos anos atrás, e isso ainda é um vício que muitos colegas carregam, né? De fazer a penalização o dia inteiro, ou às vezes fazer alternando, né? Poxa, eu vou fazer... Tinha aquela coisa da idade antes. A criança tem 3 anos, então eu vou ocluir 3 dias o olho bom e alterno com um dia no outro olho. Mas existe um grupo multicêntrico de estudo em oftalmopediatria nos Estados Unidos, que é o PEDIG, que já há vários anos, tudo bem que são estudos que foram muito criticados por algumas metodologias, tem alguns vieses, mas eles trouxeram uma revolução para o tratamento da ambliopia, que você não precisa deixar uma criança ocluída da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Por 2 motivos, né? Primeiro porque a aderência vai ser muito baixa. A gente tratando hoje em dia com essas poucas horas, né, 2, 4, 6 horas de oclusão, às vezes já é difícil a aderência. Quando você faz uma criança usar o dia todo, ela não usa o dia todo. Então, a aderência baixa. A própria família talvez se incomode muito. É um estresse, né, para a família. E os estudos vieram mostrar que nessas ambliopias, principalmente as ambliopias mais severas, 6 horas de oclusão por dia no olho dominante, no final eles tinham um efeito muito equivalente à oclusão do dia todo, né? E muito por quê? Porque é difícil, como eu disse, a criança passar ocluída da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. E a partir do momento em que a gente começou a fazer essas horas parciais de oclusão, a gente não precisa fazer essa alternância. Então... Porque, na verdade, você já está alternando quando você desoclui o dominante, né? Quando a criança está lá 2, 4 ou 6 horas ocluída, essas 6 horas eu estou estimulando aqui o olho direito. No resto do dia em que ela não está ocluída, é o olho dominante que está funcionando. Então, não tem sentido você ocluir o olho amblíope para você fazer essa alternância. Basicamente, o que o PEDIG trouxe foi que você vai ocluir 2, 4 ou 6 horas, né? Dependendo do grau de ambliopia. Então, ambliopias mais leves, você vai ocluir ali até 2 horas por dia. Ambliopias mais severas, você vai ocluir 6 horas por dia, todos os dias, somente o olho dominante. E a gente sabe que existe uma janela possível de tratamento, né? Principalmente por isso, é muito importante que o oftalmologista geral acompanhe e possa fazer o tratamento da ambliopia. Qual que é a janela que atualmente é recomendada? E existem algumas variações, se eventualmente existirem, entre os tipos de ambliopia ou até graus de ambliopia. Então, assim, esses primeiros 7 a 8 anos de vida são muito importantes para o processo de maturação cortical da visão. Então, os estudos mostram que
as crianças que são ocluídas dentro desse período, que fazem o tratamento para ambliopia dentro dessa janela, até os 7, 8 anos, elas acabam tendo resultados muito mais favoráveis do que quando a gente faz isso acima dos 8 anos de idade. Claro que a gente ainda continua com uma neuroplasticidade, então você ainda pode sim obter resposta, principalmente se é uma criança que nunca foi tratada, até 12, 13 anos de idade. Eu já tive no consultório criança que chegou para mim com 9 anos, tinha uma anisometropia importante, nunca tinha sido tratada. Nem corrigida a anisometropia. Nem corrigida. Eu corrigi a anisometropia, né? A gente passou a prescrever o óculos e eu falei, vamos tentar. Nunca tratou e teve uma ótima resposta mesmo com 9 anos de vida. Então, não é aquilo, puxa, chegou com 9, 10 anos, não tem mais o que fazer. Já passou do período, né, de amadurecimento. Não, a gente tem essa neuroplasticidade até muito mais tarde. Muitas vezes até em adultos. Então, um adulto... Que perdem um olho por algum acidente. Exatamente, que perdeu a visão do olho bom, do olho dominante. Olho bom não é um termo muito bom para falar, mas perdeu a visão do olho dominante. Ele pode melhorar a acuidade, o potencial visual dele daquele olho que era amblíope, mostrando que existe uma neuroplasticidade por muito tempo durante a nossa vida. Mas não é isso que a gente quer. E não é uma regra também, não né? É uma regra. Eventualmente não melhora. Da exceção. O objetivo é, quanto antes a gente trata, melhor, né? Porque melhora a resposta da criança. Os mais novinhos, eles têm uma resposta muito melhor do que a criança que está ali perto dos 7, 8 anos e, consequentemente, do que um adolescente. Então, o objetivo é tratar precocemente. Chegou, independente da idade, se a criança chegou para você com 1 ano, 2 anos, 5 anos, já começa a tratar. E nem sempre você precisa encaminhar para o especialista, né? Isso que eu ia te perguntar. Mas existem alguns casos que você deve encaminhar para o especialista, principalmente porque a gente está conversando sobre ambliopia, mas existe uma outra coisa que é muito importante, que é a estereopsia. Provavelmente os oftalmologistas são a classe de pessoas no mundo que mais sabe o conceito de estereopsia. Mas ela é importante, principalmente no dia a dia das pessoas para a locomoção, para a noção espacial. E embora as pessoas não saibam disso, é usado o tempo todo. Então, quando você tem um paciente que perde um olho, ele vai sentir essa diferença, ele relata isso. Há alguns pacientes que você faz monovisão no consultório, por um motivo ou outro, ele eventualmente fala que a estereopsia piorou sem saber o conceito. Mas eu sei que algumas vezes você precisa também fazer intervenção para prevenir ou para permitir o desenvolvimento da estereopsia. E aí, esses pacientes também têm que ser encaminhados para o especialista por causa disso. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os casos que você deve encaminhar, que eventualmente precisam, por exemplo, de cirurgia, e se você deve já tratar a ambliopia, fazer uma oclusão durante esse processo de encaminhamento. Porque, eventualmente, as pessoas não têm acesso, o oftalmologista não tem acesso ao encaminhamento, ou o paciente está lá no interior, ou existe uma condição financeira que dificulta muito o paciente ter acesso a outro profissional, a rede SUS não vai atender. Então, embasando aqui, já antes de explicar o porquê de encaminhar precocemente essas crianças, a ambliopia, isso vários estudos nos últimos anos, nas últimas décadas, mostram que ela tem um impacto, porque às vezes você fica pensando, poxa, né, eu já ouvi isso. Poxa, mas a pessoa, tudo bem, ela tem lá 20/80 num olho, 20/20 no outro, ela consegue fazer tudo normal, não consegue? Consegue se virar, né? Consegue dirigir, consegue, profissionalmente falando, consegue ter, né? Basicamente, a maioria das profissões não vai poder pilotar um avião. O resto, a maioria das coisas consegue fazer. Mas são pessoas que elas têm sim um impacto funcional, independente da causa da ambliopia, seja estrabismo, seja erro refracional, seja catarata congênita, né? Pitose, opacidades, enfim. Quem é amblíope tem alguns comprometimentos funcionais que não é só isso aqui, ó, acuidade visual. Tudo bem, o outro olho tá funcionando. Mas, assim, velocidade de leitura, ela é mais lentificada. Estudos mostrando índice de qualidade de vida. O índice de qualidade de vida é pior nas pessoas que têm ambliopia, que têm baixa visão, né, visão monocular ou não. Então,
essa por si só já é uma justificativa para a gente tratar cedo. Fora outros aspectos, como você falou, poxa, estrabismo tem o aspecto funcional e tem o aspecto psicológico, né? Que às vezes é uma pessoa que, tudo bem, corrigiu o estrabismo com 7 anos, com 10 anos está na infância, mas a questão de desenvolver autoestima, desenvolver interação social, são crianças mais tímidas, mais introspectivas, que não querem Que interagir, sofrem eventualmente bullying, né? que sofrem bullying, por mais que isso, a questão do bullying seja muito trabalhada hoje em dia na escola, mas é uma criança que muitas vezes a personalidade dela, pelo que ela sofreu nos primeiros anos, Verdade, né? ela vai levar para o resto da vida, né? Qual que é a urgência? Então, quando encaminhar ou não? Estrabismos congênitos, você tem que encaminhar. Tem-se muito ainda a ideia de que, poxa, eu só posso operar depois dos 7 anos, só posso operar depois dos 8 anos. Infelizmente, eu recebo muitos pacientes, às vezes, que vêm do interior e que falam, eu não procurei antes porque o médico falou que só podia operar depois dos 7 anos. Não, né? A gente tem que tratar a ambliopia? Tem, que a visão é prioridade. Mas o tratamento do alinhamento, a gente conseguir um bom alinhamento, e principalmente nos primeiros anos de vida, é fundamental tanto para a resposta ao tratamento da ambliopia, porque a partir do momento em que os olhos estão alinhados, é muito mais fácil a resposta ao tratamento oclusivo ou com atropina ou o que quer que seja, quanto pela questão da estereopsia. Então, a visão binocular, a estereopsia, ela se desenvolve principalmente nos primeiros 24 meses, nos primeiros 2 anos de idade. E os estudos mostram que principalmente os estrabismos constantes, né? Seja esotropia, estrabismo convergente, ou exotropia, estrabismo divergente, se as crianças são tratadas nessa janela de primeiros 2 anos, a gente tem uma chance de recuperação da estereopsia. Se a gente conseguir fazer esse tratamento perto dos 12 meses e no máximo aos 18 meses, a resposta é muito melhor do que quando a gente faz perto dos 2 anos. Isso é importante, até para coordenação motora. Mas por que eu vou querer ter estereopsia, né? Para eu conseguir colocar o café na xícara sem segurar e saber onde que tá, eles se adaptam. Mas até para questão de coordenação motora fina, tem crianças que têm atraso para andar, porque se sentem inseguras, a gente opera ali 1 ano, 1 ano e meio e começa a andar, porque a gente sabe que tem essa questão de noção espacial, campo de visão, coordenação motora e que está tudo associado. Então, assim, você recebeu uma criança, ela não precisa de óculos e ela está desviando, encaminha para o especialista. Você recebeu uma criança, ela precisa de óculos, mas com o óculos o olho não está reto, encaminha para o especialista. Se você recebeu a criança, passou óculos porque tinha necessidade, com o uso de óculos os olhos estão alinhados, não precisa encaminhar. Você pode fazer o manejo ali da ambliopia, ou estou com dúvida no manejo da ambliopia, encaminha. Tá com óculos, o olho tá reto, a visão tá boa. Ótimo, você mesmo pode fazer esse segmento, e até porque, como eu disse, né, o número de pessoas que trabalham com a parte de oftalmopediatria e estrabismo é escasso. E mesmo você encaminhando, às vezes eles esperam meses para conseguir esse acesso, essa consulta. Que numa criança vai fazer muita diferença, Que vai né? fazer muita diferença. Mas a ambliopia, ela deve ser já iniciado o Com tratamento certeza. e o acompanhamento, né, desse paciente. Antes do encaminhamento, né? E assim, acho que uma coisa muito interessante que você falou é que com essa mudança, essa valência de você ocluir o olho por um período, por exemplo, de 6 horas, você permite que a criança esteja ocluída, por exemplo, em casa. Com impacto social muito diferente, porque quem passou em algum serviço que tem muita criança, que trata estrabismo e tal, já viu várias vezes o relato dos pais, principalmente falando sobre a criança ter vergonha porque ela usou, ou algum adulto falando que passou em algum momento da vida e usou oclusão, e aquela oclusão causou para ele um prejuízo social muito grande, que sofreu bullying na escola e que aquilo ali fez com que ele não se enturmasse bem e que às vezes ele preferia ficar cego de um olho do que ter usado e ter tido um impacto social, né? E acho que assim, quando a gente muda o lado para o aspecto estético, às vezes também do estrabismo, a gente tem que pensar que também é nesse sentido, né?
fora os outros benefícios que se causam. Agora, assim, puxando no sentido de resolver o estrabismo ou não resolver o estrabismo, a gente não tem como objetivo, como oftalmologista geral, tratar aquele estrabismo. Isso é importante, né? Que o tratamento da ambliopia não resolve o estrabismo. Ele deve ser encaminhado. Qual que você acha que deve ser a orientação aos pais quando você começa a tratar uma ambliopia, para que não se crie a expectativa de que aquilo ali é o tratamento do estrabismo? Porque essas coisas se confundem, né? Então você não vai resolver uma coisa ou a outra, mas que você está evitando um problema que talvez daqui a 20 anos faça falta. Então, eu acho que uma frase importante que eu sempre falo: tampão não trata estrabismo, tampão trata visão. E a visão, muitas vezes, ela está comprometida por conta do estrabismo. E é por isso que é normal, né, as famílias relacionarem isso. Eu vi uma criança estrábica, tá com tampão. É para forçar o músculo para o olho alinhar? Não. É para a gente prevenir a ambliopia ou para a gente tratar uma ambliopia já estabelecida por conta do estrabismo. Então, o tampão, mesmo tendo essa questão, né, de não se faz, raramente se faz oclusão do dia todo. Mesmo sendo poucas horas, 2, 6 horas por dia, é um desafio. Tampão é terapia de família. Você tem que ser meio que um psicólogo ali, daí você tem que, primeiro, né, a família tem que entender a importância daquilo, a família tem que entender essa janela que a gente tem, porque muitas vezes a família pensa, mas ele vai crescer um pouquinho, às vezes vai ser mais fácil, porque é mais fácil uma criança de 4, 5 anos entender que tem que fazer o tampão do que um bebê, que eu tenho que colocar o tampão e ele chora e tira e não entende. Não. Quanto maior a criança, mais difícil e desafiador. Por quê? Por causa da questão social, né? Geralmente, até uns 3, 4 anos, é mais fácil fazer na escola do que em casa tampão. Porque não tem muito essa questão do bullying ainda. As crianças são mais purinhas, né? Eles ainda não ficam... Eles podem até perguntar, mas não é no sentido da maldade, é no sentido da curiosidade. Então, uma criança menor, eu até converso com as famílias, eles fazem menos manha na escola para tirar o tampão do que em casa, que tem toda aquela questão emocional. Já as crianças, a partir dos 4 anos, começa a ter essa questão social e é melhor fazer a oclusão em casa e não na escola. Mas, claro, é onde ficar melhor, né? Tem várias dicas que a gente passa. Poxa, é um bebê, tá difícil de colocar o tampão? Eu sempre falo, coloca o tampão na hora que o neném tá dormindo, né? Ou que tá tirando a sonequinha do dia. A hora que a criança acorda, começa a contar o tempo de oclusão a partir do tempo que a criança tá acordada, obviamente. Mas às vezes, até a criança perceber que tá com tampão, já foi 10, 15, 20 minutos, e daí isso já conta como oclusão, né? E os maiorzinhos, aí você tem que trabalhar com muito diálogo, conversar com a professora, toda a rede de apoio que auxilia no tratamento, na cuidado da criança, tem que estar comprometida com o tratamento. Em relação à oclusão e uso de atropina, por exemplo, existem algumas particularidades nos tipos de tratamento ou nos tipos de ametropias. O paciente tem uma ametropia, né, hipermétrope e tudo, e como você faz essa seleção para usar atropina e para usar, por exemplo, oclusão mais tradicional? Então, como eu disse, o tampão ele ainda é o padrão ouro, mas a atropina ela é muito bem-vinda em alguns casos. Não é para qualquer tipo de ambliopia que a gente pode usar a atropina. Primeiro, como que a gente vai usar a atropina? Como eu disse, a atropina ela vai penalizar, né? Ela vai relaxar ali a acomodação. A criança não vai conseguir acomodar com o olho dominante. E criança, basicamente, as atividades do dia a dia deles é perto e meia distância. Então, a maior parte do tempo ela vai estar sendo penalizada ali no olho dominante. A posologia que a gente usa vai ser a atropina 1%, 2 a 3 vezes na semana. Então, não precisa pingar todo dia, já que a gente sabe que o efeito da atropina, ela vai durar ali de 7 a 10 dias. Mas se dura de 7 a 10 dias, por que a gente vai usar de 2 a 3 vezes? Porque a criança chora, né? Então, você pingou a atropina, a criança chorou, você não sabe o quanto
da medicação que foi absorvida ou não. Então, você vai usar de 2 a 3 vezes por semana. Eu, particularmente, nas crianças com íris clara, eu prescrevo 2 vezes na semana, porque eles são mais fáceis de sofrerem a dilatação. As crianças com os olhos mais escuros vão usar 3 vezes na semana. Quando bem indicada, a atropina e o tampão, eles têm o mesmo efeito no final do tratamento. Ambos são eficazes. Os estudos mostram que a atropina ela tem um efeito mais lento. Mais lento quanto? Ela vai levar ali 6 meses, muitas vezes, para chegar num resultado que o tratamento oclusivo levou de 3 a 4 meses. Isso porque Tudo embaça bem. por menos tempo para longe, talvez? Porque é um trabalho um pouquinho mais lento, exatamente. Porque ela embaça por menos tempo. Mas, poxa, de 3 para 6 meses, né? Ok, para a criança não ter aquele estresse. Mas quando que eu vou usar a atropina? Não adianta, por exemplo, poxa, a criança ela é 20/400 e 20/25. Eu não vou usar a atropina, porque mesmo a atropinizada, a visão do olho 20/25 vai ser melhor do que a do 20/400. Então, eu não tô penalizando nada. Na verdade, eu tô penalizando sem função nenhuma, né? Então, tá penalizando só a criança. Só a criança, né? E não a visão pra gente ter algum estímulo do amblíope. Então, eu tenho um limite de acuidade visual. Geralmente, vai funcionar bem para acuidade visual até 20/80, no máximo 20/100. O 20/100 você ainda fica ali em dúvida, né? Mas até uns 20/80, 20/100. Principalmente nos hipermétropes. Porque o míope, você tá, né, ele já... A vida da criança muitas vezes é de perto, né? E ela... Então, a atropina, ela vai funcionar muito bem para criança hipermétrope e que tem uma ambliopia com acuidade visual ali até de uns 20/80, 20/100, no máximo, né? Perfeito. Eu acho que, assim, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar sobre uma coisa tão importante que é do dia a dia, né, do oftalmologista geral. E eu queria saber se você queria deixar algum recado sobre... Desculpa te interromper, tem mais uma coisa que eu queria falar, do desmame, como que para o tratamento, a hora que chegou. Acho que isso é importante. Perfeito. A gente vai começar e eu começo falando, tá bom? Edita aí. Não, isso aí é tranquilo, isso aí... E agora, mais uma coisa que é interessante também é que você faz oclusão e você sabe que você ganhou jardas, né? Eventualmente você tem que parar de fazer oclusão ou reduzir a quantidade de atropina que você vai usar. Como é que você faz o desmame desse paciente? Esse desmame pode ser abrupto, você tem que reduzir a quantidade de horas? Como é que é? O que você faz na prática? A gente faz gradativo. Então, até os estudos do PEDIG mostraram que as crianças que não fazem uma redução, né, uma regressão desse tratamento por pelo menos 5 semanas, o efeito rebote, a incidência, a taxa de efeito rebote é muito alta. Então, sempre que a gente vai parar o tampão, a gente tem que fazer isso de uma forma gradativa. Então, quando que eu vou parar? Né? Às vezes, a gente tem 2 situações. Eu vou parar quando aquela criança alcançou a acuidade visual almejada, ou seja, está semelhante à acuidade visual nos 2 olhos. A criança era lá 20/20, 20/25, eu consegui do 20/60, 20/80 chegar no 20/20, 20/25. Como que eu vou parar? Vai fazendo desmame. Ela tá usando 4 horas por dia, passa para 2 horas por dia por algumas semanas. Eu gosto de parar bem aos pouquinhos. Eu ainda faço 1 hora por dia por algumas semanas e daí eu paro, né? No decorrer de alguns meses. Ou ainda, o que a gente pode fazer é a transição do tampão para a atropina. Então, muitas vezes, a criança alcançou o que quer, puxa, tá super difícil, porque a criança já tá cansada, né? Às vezes, você vai parar a oclusão lá com 6 anos, 7 anos, a criança não aguenta mais. Eu substituo pela atropina. Então, passou do tampão para a atropina e aí eu faço o desmame da atropina. Usou ali 2, 3 vezes na semana, usou 1 vez na semana e daí suspende. Uma outra situação em que a gente pode suspender o tratamento é quando estabilizou. Você não necessariamente, e nem todas as crianças, vão chegar no 20/20, 20/25, né? E aí a criança tá lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano que estacionou ali no 20/50...
quando que eu vou parar? Se você tem de 6 a 8 meses de estabilidade na acuidade visual, mesmo com uma boa aderência ao tratamento, já é indicação de você fazer a redução e a suspensão gradativa, porque não vai melhorar além daquilo. Uma outra coisa também é que existe em algum momento a discussão de quando você vai fazer um paciente que é estrábico ou que você precisa fazer uma oclusão, se a correção ela tem que ser total ou se você pode seguir, por exemplo, as recomendações da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria. Em alguns momentos se falava que você deveria corrigir total ou você pode manter só essa programação inicial? Então, assim... Principalmente nos hipermétropes, claro, né? Ou que tiver um astigmatismo importante. E isso tem até, né? Na colinha lá da SBOP, né? Da diretriz da SBOP tem. Mas, basicamente, isso que a gente aprende na residência, que pelo menos eu acho que a maioria das pessoas, dos oftalmologistas, leva para a vida. Paciente com esotropia, paciente com desvio convergente, hipermétrope, eu corrijo tudo. Porque pode ter um componente acomodativo. Corrigiu tudo, alinhou, ótimo. Corrigiu tudo, não alinhou, encaminha, né? Pacientes míopes, principalmente as crianças, né, maiores do que 3 anos, com miopias mais razoáveis e que a gente tem visto cada vez mais hoje em dia, a gente também vai corrigir tudo. E não só pensando no estrabismo, mas até porque um míope hipocorrigido é um estímulo para que essa miopia aumente. Então, sempre que a gente vai corrigir ambliopia, estrabismo, tudo, o nosso primeiro foco é a visão, né? Quando que eu vou descontar? Eu vou descontar de acordo com o efeito acomodativo. Então, poxa, eu tenho uma criança hipermétrope, que ela mais 5, tem 4 anos, e ela tem uma exotropia, eu sei que a exotropia não está tendo um efeito acomodativo e não é por conta da hipermetropia. Então eu vou deixar essa criança acomodar 5 porque dela faz bastante esforço. Não. Primeiro foco a visão. Vou descontar no máximo 2 dioptrias esféricas. Então eu vou prescrever lá mais 3, mais 3,5, mais 4. Então eu desconto entre 1 e 2 dioptrias, porque muitas vezes, se há uma exotropia intermitente, você melhorando o foco, melhorando a acuidade visual, você melhora o controle. Mas basicamente é isso, né? Mesmo quando você for fazer a oclusão. Mesmo quando você for fazer a oclusão, né? A gente tem um limite saudável para acomodação, né? Nas pessoas que têm exotropia ou nos ortotrópicos também, né? Que seria até 2 dioptrias em criança. Perfeito. Então, acho que sim, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar. A ideia de transmitir exatamente a importância do controle ou do tratamento da ambliopia. E se você quiser deixar algum recado de encerramento, fica à vontade, tem liberdade. Eu agradeço a participação. Eu que agradeço. Foi ótimo o nosso bate-papo. De mensagem final, estrabismo e criança não é um bicho de 7 cabeças, né? Você receber uma criança no consultório, eu sempre falo empatia, porque criança, eles percebem se você gosta ou se você não gosta. Eu tenho até colegas que falam, puxa, eu abri a porta do consultório, a criança já começou a chorar, ela sabe, ela sente que você tá com medo, que você não gosta de atender criança. Então, em primeiro lugar, empatia e tudo vai ser mais fácil de se resolver. Se você não está conseguindo, né, deixar os olhos da criança alinhados com o uso de óculos, encaminha. Então, pensa que aquilo é um adulto, né, com potencial ambliopia, é um adulto com potencial baixa visão e que vai ter repercussões não só funcionais, mas como psicológicas. Perfeito. Muito obrigado, Daiane. Foi muito bom. Eu vou encerrar por aqui mais esse episódio do podcast CBO. A gente se vê no próximo. Até mais, pessoal.